Já pensou se um romance histórico famoso fosse, na verdade, a transcrição de um manuscrito real que ficou perdido por quase 500 anos? Pois é, hoje vamos mergulhar na incrível história por trás de O Último Cabalista de Lisboa, um livro que se apresenta exatamente assim, não como uma obra de ficção, mas como uma descoberta real, quase inacreditável. O que torna esse livro tão fascinante logo de cara é essa premissa. Ele não se vende como ficção. A proposta é ser a transcrição de um artefato verdadeiro. A história, então, não começa com o autor, Richard Zimbler, mas com o tradutor, que alega ter encontrado um documento que simplesmente reescreve uma parte esquecida da nossa história. Então, para entender tudo isso, vamos seguir a jornada desse manuscrito. Primeiro, a sua descoberta surpreendente lá em Istambul. Depois, vamos ver os segredos que ele revela sobre a história trágica de Lisboa, a missão de quem o escreveu e, por fim, o grande enigma. Por que ele ficou escondido por tanto tempo? E olha que curioso, a nossa história não começa no século XVI. Ela começa num passado bem mais recente, numa casa antiga, lá no coração da Turquia. A cadeia de eventos que levou a essa descoberta parece coisa de cinema. Pensa bem. Primeiro, um advogado herda uma casa antiga. 2 anos depois, o autor do livro se muda para lá. E aí, durante uma reforma qualquer no porão, os operários derrubam uma parede e dão de cara com algo que estava selado e escondido atrás de cimento e madeira. E o que eles acharam foi um tique. Um tique é uma espécie de cofre cilíndrico, geralmente de madeira, usado para proteger o objeto mais sagrado do judaísmo, a Torá. Só encontrar um tique escondido desse jeito já seria algo raríssimo. Mas a verdadeira surpresa foi quando abriram e viram que não tinha uma Torá lá dentro. Bom, se não era a Torá, o que estava dentro daquele cofre cerimonial? A resposta para essa pergunta é o que revela o verdadeiro segredo que ficou guardado por séculos. Dentro do tique, não tinha um, mas 9 manuscritos. E as características deles são impressionantes. Quase 500 anos de idade, escritos numa mistura muito peculiar de português antigo com o alfabeto hebraico e num estado de conservação, nossa, quase perfeito. O autor se identifica como Berequias Zarco. Os escritos se dividiam em 2 grupos bem claros. 6 deles eram tratados bem complexos sobre a Cabala, a filosofia mística judaica. Mas os outros 3, esses eram outra coisa. Era uma narrativa pessoal, uma crônica de eventos que o próprio autor viveu na pele. E aqui está o coração da história. Juntos, esses 3 manuscritos formam um livro só, O Mistério de Assassinato, em que a vítima é o tio de Berequias, um cabalista famoso. E o pano de fundo para esse crime é um dos eventos mais brutais e muitas vezes esquecidos da história de Portugal, o Massacre de Lisboa, de 1506. A gente tem uma noção da importância e do perigo de escrever uma coisa dessas. A gente precisa voltar para Lisboa do século XVI. Um mundo de segredos, perseguição e muita violência. Um conceito fundamental aqui é o de cristãos novos. Em 1497, os judeus em Portugal foram forçados a se converter. Isso não significou o fim do judaísmo, claro, significou que ele passou a ser praticado às escondidas, sob uma ameaça constante. A família do nosso narrador, o Berequias Arcon, era uma dessas famílias. Esse número, sozinho, já é chocante. Ele representa o epicentro da tragédia que o manuscrito conta, o custo humano de um dia de fúria cega. A escala do horror é difícil até de imaginar. Durante a Páscoa de 1506, um motim, alimentado por fanatismo religioso, levou ao assassinato de cerca de 2.000 cristãos novos nas ruas de Lisboa. Foi no meio desse caos todo que o tio de Berequias foi morto, e é esse evento que o manuscrito dele documenta em primeira mão. Vamos agora para a voz por trás dessa história. Por que Berequias Arco arriscou a própria vida para escrever este relato? O que o motivou? Logo no prólogo do manuscrito, Berequias fala diretamente com seus descendentes. Ele não está só contando uma história. Ele está deixando um testamento, explicando o sofrimento, os sacrifícios dos seus antepassados, para que as gerações futuras jamais se esqueçam. Essa segunda citação é ainda mais forte. O manuscrito não é só uma memória, é um alerta. É quase uma parábola de advertência, um argumento apaixonado para que a família dele entenda os perigos de continuar na Europa cristã daquela época. Então, as motivações dele são várias, né? Tem a busca pessoal por justiça, a necessidade de documentar um crime histórico e, acima de tudo, o desejo de proteger a sua linhagem. O manuscrito é, no fim das contas, uma arma de sobrevivência. O que nos leva à questão final e a mais intrigante de todas. Se essa história era tão vital,
Um aviso tão urgente. Por que ela ficou escondida e totalmente desconhecida por quase 5 séculos? Essa é a grande pergunta. Um documento escrito com tanto propósito, com tanta paixão, um aviso para as gerações futuras. Por que ele foi trancado num compartimento secreto e aparentemente esquecido por todo mundo? As teorias são várias e todas bem plausíveis. O conteúdo era perigoso demais, né? Criticar a realeza e a igreja era uma sentença de morte. A defesa dele de que as pessoas deveriam sair da Europa podia irritar líderes comunitários. E, claro, sempre existia a chance de que o próprio autor tenha sido morto antes de conseguir compartilhar seu trabalho, deixando os escritos para trás. Mas a pista mais surpreendente, de longe, vem da análise forense do esconderijo. O cimento usado para selar o compartimento não era do século XVI, era do século XX. E a conclusão é de arrepiar. O manuscrito do século XVI, um aviso sobre a perseguição na Península Ibérica, foi provavelmente escondido uma última vez pelos descendentes da família, 400 anos depois, para protegê-lo de uma nova perseguição, o Holocausto. Uma história de sobrevivência sendo usada para proteger outra. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A jornada desse manuscrito, de uma Lisboa do século XVI a uma casa em Istambul durante a Segunda Guerra, nos lembra que a história não é só aquilo que está nos livros oficiais. Quantos outros relatos, quantos outros avisos, quantas outras vozes ainda estão por aí, seladas em paredes, esperando para nos contar o que realmente aconteceu.